Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos lá, mais uma aula aqui no canal. Hoje vamos estudar aqui mais uma vez, né, a CPU Simatic E7200G2 da Siemens. E hoje a gente vai estar fazendo uma aula aqui sobre comunicação Modbus com essa CPU, beleza? Vou fazer uma aplicação aqui Modbus Server com ela, tá? Eu já fiz esse tipo de conteúdo aqui no canal, só que usando a geração antiga, né? O E7200 na geração 1. E agora a gente vai fazer uma prática aqui usando a geração 2 para ver se teve alguma diferença, né? Teve alguma melhoria. Melhoria eu já posso afirmar que teve. Por quê? Porque agora a minha CPU, ela já, desde a primeira da CPU de entrada, que é esse modelo que eu tenho, ela já tem duas interfaces Ethernet. Então isso aí já é uma grande melhoria, porque facilita na montagem da minha rede, né? Antigamente, com a CPU antiga, eu era obrigado a ter um switch. Então eu tinha que conectar, por exemplo, a minha CPU num switch para poder conectar outros dispositivos nela, né? Porque senão eu só poderia conectar um dispositivo nela. Por exemplo, se eu conectasse meu computador para programar ela nessa porta, eu não conseguiria conectar outro dispositivo, né? A não ser que eu tivesse lá um switch acoplado, seja um switch da própria 7200 ou um switch comum lá, industrial, eu teria que ter isso. Agora com a G2, eu já não tenho esse problema, né? Eu posso, por exemplo, usar uma porta para conectar na rede de campo e a outra porta para conectar no computador que vai programar ela. Ou então, no caso aqui, eu poderia ter uma porta conectada numa rede, né? Sei lá, uma rede Profinet. Por exemplo, eu tenho aqui uma rede Profinet, né? A gente fez isso aqui em outra aula. Eu tenho aqui a minha CPU comunicando com PN CAN Link, né? Um gateway aí de CAN-Open ou CAN para Profinet, né? Da própria Siemens. Então ela está conectada aqui com ele. E eu posso usar a outra porta aqui, a segunda porta, né, dela, por exemplo, para estar conectando numa rede Modbus, que é o que eu vou fazer aqui, numa rede Modbus TCP. Nessa aula, eu vou usar a minha CPU como um servidor Modbus. Para quem não sabe, né, no Modbus TCP eu posso trabalhar como cliente ou servidor. O servidor é aquele dispositivo na rede que ele fornece os dados para os outros dispositivos clientes acessarem, tá? Então eu vou configurar a minha CPU como um servidor que disponibiliza dados aqui. Então, sem mais delongas, né, vamos lá para ver como é que faz essa configuração. Se você nunca configurou o Modbus TCP no CLP da Siemens, você vai aprender. O que eu vou ensinar aqui você vai poder aplicar em qualquer outro modelo, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui na OB1 mesmo, não vou criar uma lógica específica para isso. Como é que eu trabalho com o Modbus aqui? Com o Modbus TCP aqui a gente trabalha com bloquinhos de função, tá? E onde ficam esses bloquinhos? Na aba de instruções, ó, você vai abrir aqui, ó, o meu já está até aberto aqui. Você vai abrir aqui, você tem várias abas, né? Você vem aqui na aba de Communication, são os blocos de comunicação. E o Modbus, ele está dentro aqui de Others. Tá? Vou clicar aqui em Others. Eu tenho aqui ó, a pastinha Modbus TCP. Como eu estou usando o Portal V21, eu tenho aqui a versão 6.0 instalada nele. Eu vou expandir aqui e eu vou ter aqui um bloquinho MB Client e um bloquinho MB Server. Tá? O MB Server aqui está na versão 5.3. Eu vou pegar e vou arrastar ele aqui para o meu programa. Arrastei ele para cá. Ele vai criar automaticamente uma DB, instância desse bloco. Eu vou deixar aqui em modo automático, vou dar um OK. Perfeito? E agora eu tenho um bloquinho aqui, Modbus TCP. Né? Esse bloquinho aqui vai ser, vou botar assim, servidor Modbus TCP Simatic S7 1200 G2. Beleza? Bom, esse bloquinho aqui ele exige algumas configurações. Eu preciso aqui, por exemplo, de um pino para habilitar ele, um pino para desconectar, se eu quiser. Dados de registro, né? Por exemplo, aqui eu vou compartilhar hold registers. Hold registers no Modbus, para quem não sabe, são registradores de 16 bits. São dados de 16 bits que eu posso compartilhar, né? E são dados que o cliente pode ler ou escrever neles, tá? E eu tenho que ter dados de conexão aqui. Bom, para facilitar a configuração, eu vou criar uma estrutura, eu vou criar uma DB para colocar os dados de conexão e também para colocar os dados que eu quero compartilhar. São os dados que eu vou disponibilizar para os clientes, tá? Bom, para habilitar o bloco, para não deixar ele habilitado direto, né, eu vou criar aqui um contato, vou botar aqui uma M10.0, por exemplo. Esse aqui vai ser meu bit, vou renomear ela, vai ser Enable Server. Tá? Vai ser meu bloquinho para habilitar o servidor. Então, quando eu habilitar ele, eu vou habilitar o bloco de comunicação. E para cá eu vou criar uma DB. Vamos lá, vou vir aqui, add new block. Vou criar aqui um data block. Eu vou chamar esse cara aqui de MB
connect, vou chamar de mbcon para simplificar, mbcon, ok. Muito importante, como eu vou compartilhar os dados dos registradores também com essa DB, se fosse só a conexão não precisava, mas como eu vou compartilhar os dados, é importante que eu venha aqui, ó, clico o botão direito, vem em propriedades, eu desmarque aqui os blocos otimizados, tá? Isso aqui é para facilitar, né? Porque eu vou acessar com dispositivos externos de terceiros, então não complicar na comunicação, beleza? Então vamos lá, eu preciso de duas estruturas de dados aqui. Primeiro a comunicação, eu vou chamar aqui de com01. Bom, qual é o tipo de dado que eu uso na comunicação? Eu uso esse tipo de dado aqui, ó, tcon underline IP underline V4. Dou Enter. Quando eu clico aqui, eu crio uma estrutura, tá? Agora eu vou fazer uma observação aqui, porque da outra vez que eu gravei um conteúdo como esse aqui no YouTube, eu tive muitas dúvidas, muita gente me perguntando a mesma coisa. Mesmo eu explicando, as pessoas não entenderam e perguntaram a mesma coisa. Então, eu vou detalhar isso aqui, tá? Esse tipo de dado aqui, tcon IPv4, você não vai encontrar ele aqui, ó. Se você clicar aqui e procurar aqui, ele não está aqui nessa lista, tá vendo? De dados que são construídos aqui de forma automática, que você pode vir aqui selecionar. Então, geralmente, quando tem um dado aqui, você começa a digitar, ó, ele já aparece aqui para você escolher. O tcon IPv4, essa estrutura, não vai aparecer aqui, cara. Então, você precisa digitar tudo na mão e depois dar Enter. Tem que digitar aqui, ó, tcon underline IP underline V4 e dar Enter. Por que eu estou frisando isso? Como eu falei, eu tive muitas perguntas da mesma coisa outra vez. Então, para que não tenha dúvida, faça conforme eu estou explicando, tá? Digite tudo isso aqui do jeito que eu estou digitando aqui e do final dá Enter. Aí ele vai criar a estrutura para você. Tudo bem? Tranquilo? Posso avançar? Show! Se tiver dúvida, coloca nos comentários aí que depois eu respondo. Bom, aqui tem a estrutura de dados de conexão que você precisa. Eu vou explicar item por item aqui também para não gerar dúvida, tá bom? Então vamos lá. Vou expandir também aqui, ó, o Remote Address e vou explicar cada campo desse aqui. Primeiro campo, Interface ID, é o HWN. Aqui eu preciso apontar a interface de conexão do meu CLP. Rodrigo, como é que eu vou saber qual é a interface de conexão do meu CLP que eu vou usar? Bom, você vem aqui nas configurações de hardware, clica aqui nas suas portas de comunicação Ethernet e vem aqui, ó, em System Constants. Em System Constants vai aparecer para você aqui, ó, esses dados aqui. No meu caso aparece o local Profinet Interface 1, aí tem aqui o local Interface 1 Port 2 e Port 1. Qual que eu vou usar? Você pode usar o geral aqui, que não especifica a porta, né? Que é esse aqui, ó, local Profinet Interface 1, HW Interface, aí aqui tem o Hard Identifier, né? É um código que identifica aqui o hardware. Você vai usar esse primeiro aqui, no meu caso é o 64. Ah, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque eu não vou falar para você usar sempre o 64, porque de repente você está usando um outro modelo de CPU que pode ter um endereço diferente. Então eu estou te ensinando onde você encontra, tá? Então beleza, eu sei que o meu é 64, vamos voltar na DB lá. Então voltando aqui na DB. Aqui eu vou digitar o endereço da minha interface, 64. ID. Aqui é o seguinte, aqui eu tenho que eu posso criar várias conexões aqui, tá? Cada conexão que eu criar, ela vai precisar ter uma identificação. Como essa aqui é a minha primeira, eu vou botar aqui como ID 1. Aqui ele está em hexadecimal, mas pode escrever em decimal também que funciona, tá? Ó, eu vou dizer que a minha conexão é 1. Bom, conexão type. Aqui eu tenho que definir qual protocolo que eu vou usar. Tu fala, como assim, Rodrigo? Não é Modbus? Sim, é Modbus, mas é Modbus TCP. Então eu posso usar no Modbus TCP a comunicação via TCP/IP ou via UDP/IP. Tá? Isso tem diferença. Se você não sabe qual é a diferença de TCP para UDP, dá uma assistida nos meus vídeos do canal que eu explico muito essa diferença. Tá? Tem uma diferença grande entre UDP e TCP. Então, beleza. O padrão normalmente que a gente usa é TCP. Tá? Se você vai usar uma conexão via TCP, ó, TCP type, você bota o 11. Ah, Rodrigo, o que está B aqui? Porque está em hexadecimal. Sempre tem o 16, jogo da velha na frente, é porque a gente está escrevendo um dado em hexadecimal. Então, 11 em hexadecimal é B. Tá? Se eu for usar o DP, aqui ele já diz para mim que é o 19. Tá bom? Então, eu vou manter o padrão porque a minha conexão aqui vai ser uma conexão via TCP/IP, sobre o Modbus sobre TCP/IP. Tá? Então, eu vou manter o padrão. Show? Dúvidas? Vamos lá. Active Establish.
Isso aqui é o seguinte, numa comunicação, né, Modbus TCP, eu posso estabelecer uma comunicação ativa ou passiva. Eu posso ser na comunicação como um dispositivo ativo ou passivo. O que seria isso? O ativo é aquele dispositivo que vai solicitar conexão. Normalmente, a gente usa o cliente para fazer isso. O cliente solicitando a conexão. E normalmente o servidor, ele é o passivo, ele fica aguardando a conexão do cliente, tá? Então, como eu estou trabalhando aqui numa configuração que eu vou ser o servidor, eu costumo deixar isso aqui como false. Ah, Rodrigo, eu não posso botar o servidor como ativo? Pode, cara, mas não é comum. Então, eu deixo aqui como false, tá bom? Só estou te explicando o que é. Quando eu defino aqui como false, então o que vai acontecer? Eu vou habilitar o meu bloquinho lá, só que ele vai ficar aguardando alguém solicitar conexão com ele, tá bom? Para estabelecer e fechar o link lá do True Handshake do TCP/IP para eles poderem se comunicar, tudo bem? Show! Vamos passar para a próxima parte aqui do bloco. Aqui é onde eu vou definir o endereço do cliente que vai comunicar comigo. Isso aqui é bem legal porque às vezes você vai fazer uma comunicação pontual, você vai comunicar a sua CPU com outro cliente, sei lá, um outro CLP, um sistema de computador, um sistema SCADA, uma IHM, né? E esse cliente, é só ele que vai se comunicar contigo. Então você pode vir aqui e definir o IP dele. Aqui tem 4 campos, tá vendo? Aqui você define o IP. Então você poderia botar, sei lá, 192, 168, 0, 200, por exemplo. Imagina que eu vou comunicar com outro CLP lá. Então, se eu definir o IP aqui, esse servidor que eu estou criando, ele só vai aceitar a conexão desse endereço de IP. Tá? Aí tu fala assim, Rodrigo, eu não sei qual é o endereço de IP do cliente que vai conectar comigo. Ou vou conectar com mais de um cliente lá. O que eu faria? Aí você pode deixar tudo como 0. Então, eu botaria aqui, 0, 0, 0, 0. Fazendo isso, ele vai aceitar a conexão de qualquer endereço IP de cliente. Ele não vai especificar um. Eu vou deixar o meu como 0 aqui, só por comodidade, mas numa aplicação real você pode definir aqui qual é o cliente que vai conectar com ele. Ele só vai aceitar a conexão daquele IP. Da mesma forma, eu tenho uma porta, eu tenho remote port. Se você sabe qual é a porta do cliente que vai conectar contigo e é uma porta fixa que não vai ficar mudando, você pode vir aqui e definir essa porta. E aí ele vai, sempre que ele for ter a conexão, ele vai comparar o IP e a porta. Se forem igual ao que está configurado aqui, ele vai aceitar a conexão. Se um dos dois for diferente, o IP ou a porta, ele não vai aceitar. Bom, se você não sabe qual é a porta, você pode deixar também como 0 e ele vai aceitar qualquer porta de cliente. E o local port? O local port é a porta de comunicação do seu CLP aqui, do servidor. Como a gente está comunicando via Modbus, a porta padrão do Modbus é a porta 502. Então, eu vou deixar aqui na porta padrão, tá? Mas eu poderia definir outra porta também se eu quisesse. Então, galera, eu expliquei para vocês todos os parâmetros daqui da conexão, tá? Para não ter dúvida. Mas se mesmo assim, mesmo com essa explicação, você ficou com alguma dúvida, pode perguntar aí que a gente responde, tá bom? Bom, e agora eu vou definir aqui dados para compartilhar. Como eu falei, né, a gente vai compartilhar aqui registradores, hold rest. Então eu vou criar um dado aqui, eu vou chamar de HRG2. Isso aqui eu vou criar um dado do tipo array, tá? Vai ser aqui um array. E eu vou criar um array de 10 posições. Eu nem vou usar isso tudo, mas eu vou criar de 10 posições aqui, tá? 10 posições de quê? Como eu vou trabalhar com um dado de 16 bits, não hold rest, eu vou criar um dado tipo int aqui, para ser equivalente, né? Então, beleza, ó. Aqui, ó, eu agora tenho 10 registradores. Rodrigo, como é que o dispositivo lá, o cliente, ele vai acessar esses meus endereços aqui no CLP? Bom, como isso aqui vai ser uma comunicação Modbus, ele vai acessar com os endereços padrão do Modbus. O hold rest do Modbus, ele começa no endereço 40.001, tá? Eu não vou usar o offset aqui, então o meu endereço do Siemens aqui, ó, esse primeiro registrador, ele vai ser o 40.001. O segundo vai ser o 40.002. Estou botando aqui no comentário, tá? Só para você entenda. Se você já conhece o Modbus, você já está ligado nisso aqui, né? Então, esse aqui vai ser o 40.004, 40.005, 40.006, 40.007, 40.008, 40.009 e 40.010, tá bom? Então, esse aqui, ó, vão ser os endereços de cada um desses registros aqui que eu estou criando. Então, esse aqui é o meu mapa Modbus do CLP Siemens que eu estou criando, tá bom? Start value, se eu quiser atribuir um valor inicial para essas variáveis aqui que vai ser acessada. Vamos colocar, como eu não estou criando lógica aqui, né? Vou botar um valor aqui para começar. Esse aqui vai começar como 100,
e essa aqui vai começar como 25. Vou botar só as duas primeiras aqui, tá? O resto vai começar tudo zerado. Só para depois, quando a gente testar, já ter algum valor aqui atribuído, tá bom? Perfeito. Fiz isso aqui? Fiz. Agora o que eu vou fazer? Vou compilar essa DB aqui, né? Para poder validar aqui as minhas alterações, tá bom? Show de bola. Vou salvar meu projeto, né? Para não se perder aqui, se fechar aqui eu não perder as alterações que eu já fiz. Vou vir aqui agora na lógica principal, no bloco principal, né? Que é da OB que a gente está configurando, na OB1. E agora eu vou pegar essa DB aqui, ó, e vou trazer esses dados aqui para o bloco. Aqui no reg, né, dos registros, eu vou pegar aqui o meu array dos registradores, ó, vou trazer para cá, beleza? Ele fez um ponteiro aqui, né, apontando a partir do primeiro endereço. E a parte da comunicação eu vou trazer aqui para o connection. Beleza? Show de bola. Eu poderia criar variáveis aqui também para linkar aqui, né, nos status do bloco. Tá bom? Mas eu não vou usar agora não, mas se você quiser, até na própria DB você pode criar e trazer para cá. Tá bom? Ou usar variáveis do sistema também. Fiz isso? Fiz. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou compilar tudo aqui. Vem aqui, ó. Compile. Software rebuild all. Beleza? E vou fazer agora um download do software todo para dentro do meu CLP, tá? Ele vai reinicializar minha CPU, tá? Ela vai entrar em stop. Então, fique ciente disso, né? Vai restartar. Show de bola. Bom, e eu vou monitorar. Beleza. Bom, o que acontece? Meu bloco está desabilitado. Eu vou habilitar o meu bloquinho aqui, ó. Modify para 1. Ó. O meu bloquinho, ele habilitou sem erro. Tá? Eu não tive erro e eu estou no status aqui 7002. Se eu for aqui na parte de conexões, ó, vamos ver aqui. Network. Se eu for aqui conexões, eu tenho uma conexão programada aqui, tá vendo? Ele aparece para mim como se fosse uma programação de Open User Communication, né? E ela tá aqui, ó, no ID 1, só que eu tô vermelhinho, né? Porque eu não tenho ninguém conectado ainda. Eu tô com a conexão aberta, né? Ou seja, o meu servidor está aguardando conexão, mas eu não tenho ninguém conectado a ele ainda. Vamos testar isso aqui agora? Beleza. O que eu vou fazer para testar? Eu vou usar um software aqui, né? Um software SCADA de uma outra automação aqui. Vou usar um software aqui, por exemplo, da Schneider. Tá? Poderia ser qualquer... Opa, calma a conexão aqui. Poderia ser qualquer sistema, qualquer cliente Modbus, mas eu vou usar um software SCADA porque eu acho que fica interessante para a gente poder ver. Acabou, calma aí que meu computador desligou aqui. Então aqui, ó, só vou abrir aqui, eu vou usar o Visual Design, né? É um software de programação aí de HMs da Schneider, tá? Eu vou usar da Schneider, que o Modbus é uma rede muito utilizada pela Schneider. Mas eu poderia usar o próprio MCC da Siemens, poderia usar qualquer outro software aí. Então eu vou usar aqui que eu já tenho instalado aqui no computador, vai ficar fácil da gente poder testar. Vou criar um projeto novo aqui, também não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui de vídeo design, né? Porque não é o intuito da aula, tudo bem? Vou criar um projeto aqui, vou pegar... Como eu vou simular no computador, eu vou botar qualquer IHM, não vou botar senha. Não vou atribuir IP, vou adicionar um drive de comunicação aqui. Aqui eu tenho até drive para comunicação com CLP e Siemens, tá? Tem aqui para comunicação internet, ou com CPUs 1200, 300, até 200, 1500, tá? Mas eu não vou usar esse drive não, eu quero comunicar via Modbus, né? Então eu vou pegar aqui na pastinha da Schneider, que eu tenho aqui, ó, Modbus TCP/IP. Vou escolher aqui um Modbus equipamentos, ok. E vou avançar. Beleza. Agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Aqui na configuração da comunicação do drive, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá que está cortando um pouquinho na tela. Isso, aqui, ó. Vou clicar duas vezes aqui e vou configurar. Quem eu vou configurar aqui? Como esse software que ele vai ser o cliente na rede, então eu tenho que configurar o dado do servidor. Quem é o servidor? Meu CLP Siemens que a gente acabou de configurar. O IP dele lá é 192.168.0.111. Qual é a porta que ele está usando? Aquela porta que a gente configurou. É a porta 502. Então eu vou deixar já o padrão. Bom, por isso que eu não modifiquei, né? Esse Unity ID aqui pouco importa pra gente, tá? Isso aqui seria
Isso aqui importaria muito se a gente estivesse usando um modem, um gateway aí de Modbus RTU para TCP. Aí a gente botaria a unidade se a gente fosse um cliente Modbus RTU jogando para TCP, né? Mas aqui não importa para gente. Protocolo que eu vou usar, ó, TCP. Tá vendo que eu falei para vocês que pode usar o TCP ou o DP? Então aqui no cliente também define isso, né? De resto aqui eu vou manter, não vou mudar, tá? Vou dar um OK. Perfeito. Agora eu tenho que criar tags aqui no supervisório para poder acessar as variáveis desse drive aqui. Então vou vir aqui, ó, vou vir em Variables, vou criar aqui duas tags só, tá? Isso aqui, a tag vai ser do tipo int, né? Esse aqui vai ser o hrg201, tá? E aqui, ó, no device, aqui no drive, no scan group, eu vou botar o drive, né, que a gente configurou aqui agora, e aqui eu vou botar o endereço. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, ó, e aí ele vai pegar o endereço Modbus. Ele começa no endereço 40.001. Aqui ele pergunta se tem offset, não vai ter offset, é esse endereço mesmo sem offset. Então aqui, ó, ele vai acessar o endereço 40.001, que vai ser aquele primeiro dado da DB que eu criei lá no CLP da Siemens, tudo bem? Se quiser dar uma descrição aqui, pode dar. Eu vou só confirmar aqui. E vou criar uma segunda tag nesse mesmo estilo. Vou chamar de hrg202. Também do tipo int. E aqui eu vou pegar o endereço, mas aqui, ó, em vez de ser 40.001, eu vou botar um offset de 1, que aí vai virar o 40.002. Tá bom? Perfeito. Poderia também escrever direto aqui 40.002, tá? Não precisa clicar aqui, não. Vou dar um OK. Show, tem esses dois registradores. Agora eu vou aqui, ó, e na tela eu vou criar. Eu vou apenas ler, tá? Mas eu poderia também ler e escrever, porque o hold rest é um dado que eu posso ler e escrever, tá? Mas eu vou apenas criar dois displays aqui, só para a gente poder ver se vai realmente ler o endereço, né? Então aqui, ó, numeric display, vou selecionar a variável que a gente acabou de criar, ó, 40.001. Vou mudar a fonte aqui para ficar uma fonte maior, a letra ficar grande, né? Perfeito. E vou dar um aqui. Vou nem mexer muita coisa aqui, não. Agora eu vou copiar esse cara aqui. Fazer 2. E aqui eu mudo só a tag. Ó, em vez de ser a 001, vai ser a 002. Beleza? Aqui. Ok. Beleza? Então aqui, ó, vou botar um texto aqui para a gente ver, né? Aqui é o holding register 01. Ou vou botar o endereço assim, 40.001, para a gente poder ver. Beleza? E aqui, copiar. E aqui é o 40.002. Tá bom? Só para a gente poder... testar. Vou tirar aqui de cima. Está muito colado aqui em cima. Vou botar mais para o meio aqui. Pronto. Agora eu vou rodar essa aplicação aqui como uma simulação, tá? Vou vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, Simulate. Ó, Simulate. Ele vai rodar, né, como se fosse realmente uma IHM. E olha só, galera, sem muito trabalho, já leu. Lembra que lá eu coloquei os valores do primeiro endereço como 100 e o segundo como 25? Ó, já tá lendo. Ah, Rodrigo, é isso aí mesmo que tá falando? Tá me enganando? Não, tô te enganando não. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Opa, abri a tela errada. Vou abrir aqui a tela do programa. Deixa eu conectar de novo aqui na minha CPU, caiu. Ó, reparem que a minha conexão aqui... Acabei que eu tô pegando a tela errada aqui para vocês. A minha conexão aqui, ó, ela já estabeleceu, tá verdinha, tá vendo? Então, vocês já estão vendo que fechou, né, a conexão. Se eu for lá no meu bloquinho, ó, monitorar aqui agora. O status mudou, né? Tá 7.006 aqui, tava 7.002, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui
para a gente poder visualizar isso aqui. Eu vou abrir uma watch, né? Vou abrir uma watch e dentro dessa watch eu vou pegar os endereços aqui dos dois registradores para a gente poder manipular, né? Pegar o do primeiro e o do segundo, tudo bem? São os que a gente está lendo aqui, né? Na nossa IHM virtual aqui. Ó. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vamos modificar o valor aqui para ver se realmente está funcionando, né? Vou botar o valor 1 e aqui eu vou botar o valor 54. Vou escrever. Tá aí, galera. Comunicação Modbus TCP funcionando perfeitamente entre um cliente e servidor aí, né? Sendo o nosso CLP Symantec E7200G2 como servidor na rede. Então essa comunicação você poderia estar fazendo ele comunicar com qualquer dispositivo, tá? Como eu falei, poderia ser um outro CLP, poderia ser com um sistema SCADA, com uma IHM, com um aplicativo no PC, como está sendo aqui agora, né? E funcionaria aí perfeitamente, tá bom? Eu tentei ser o mais didático possível, tentei explicar aqui de forma passo a passo para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender toda a configuração. Mas se por um acaso ficou alguma dúvida aí referente a qualquer parte da configuração, aí fica à vontade, pergunta aí nos comentários que eu estou aqui para ajudar. Tá? Aqui no canal tem uma playlist completa sobre Modbus, tá? Sobre rede Modbus. Caso você queira se aprofundar, né, nesse protocolo de comunicação, eu te convido aí a conhecer, tá bom? Também te convido aí, se você quer aprender mais sobre o Symantec E7200G2, esse vídeo aqui faz parte de uma playlist. Acesse essa playlist aí do Symantec E7200G2, você vai ver muita coisa legal sobre essa nova CPU aí da Siemens, né? Sobre novidades aí dessa linha de automação, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Muito obrigado a você que me acompanhou até o final. Você pode deixar aquele like, compartilhe o conteúdo e vejo vocês na próxima aula. Até mais.